Gostaria de chamar também para a mesa os homenageados. Eu sou Luiz Fernando Marques, mas eu queria chamar então para entregar o prêmio ao meu amigo Luiz Fernando, professor Raul Rosa, diretor da CIP. Vamos lá. Há muita coisa aqui, mas na verdade queria dizer que uma coisa importante do Luiz Fernando é que ele conseguiu, dentro do nosso campeonato, uma unanimidade. Ele é uma pessoa que realmente se sentia que houve uma torcida no campeonato para que ele viesse esse prêmio. Realmente somos admiradores seus. Ele tem uma carreira bastante interessante, porque ele fez graduação em engenharia civil aqui na PUC, em 77, fez o mestrado aqui na PUC, depois fez o doutorado em Cornell, mas nesse intervalo até o doutorado, após o mestrado, ele trabalhou no projeto de Angra, na Promon, ele teve uma experiência interessante, profissional. Então, foi uma experiência rica que ele teve, além da área acadêmica, né? Ele tem tido uma atuação, como já foi dito, bastante ampla aqui dentro da universidade, na de pesquisa, de projetos, na área de administração, tem cargos importantes, desde o departamento até a própria universidade, e tem se destacado sempre desde o início como um professor de excelência, aquele professor que entusiasma os alunos e entusiasma os próprios colegas pelo seu trabalho. Uma das coisas importantes, contribuições importantes dele, que eu gostaria de destacar, é o programa F2, que é usado, é o programa de análise estrutural, exatamente a matéria que ele leciona, e que é usado em diversas universidades do mundo todo, inclusive no Cornell, onde ele estudou. Então é algo que, quando se viaja pelo Brasil, as pessoas perguntam o Luiz Fernando como se ele fosse assim, algo, uma entidade. Né? Não, Luiz Fernando, meu colega, ponto sempre lembrar ele, ele conhece, ele existe mesmo, é uma pessoa acessível, muito acessível. Outra coisa interessante também foi a contribuição que ele deu agora, recentemente, com um livro, Análise de Estruturas, que é baseado no material que ele vem lecionando. Esse livro também está sendo adotado em diversos cursos no Brasil e recebeu o prêmio Jabuti em 2011 na área de ciências exatas, no terceiro lugar. Já é a segunda vez, aliás, que nós estamos indicando o Luiz Fernando, né? Ele foi nosso coordenador, foi coordenador também de nível da universidade, agora está no decanato, né? Então essas contribuições são impressionantes. Ele tem cerca de umas 3 dezenas de indicações como paraninfo, patrono, homenageado especial dos formandos. Só para ter uma ideia, e praticamente são os números de anos que ele passou aqui, o número de semestres que ele passou aqui, ele foi homenageado em quase todos eles. Então, um grande orgulho para todos nós, para a Civil, para o CBC, para a PUC ter uma pessoa com essas características. E eu acho que o Pierre Lucy, se estivesse aqui, ele estaria muito satisfeito em ver o legítimo representante, né, dessa escola brasileira. Certo exagero da parte do Raul, mas eu estou um pouco emocionado com isso, e eu acho que a palavra-chave, o Marisa já me roubou, que é paixão. Outro dia eu subi no elevador com o Glaucio, que ganhou no ano passado com o filme do Brasil, e eu já vi que isso pode ser com muita paixão, né? Porque o Glaucio e eu nos conversa vai, conversa vem, tal, e descobrimos que a hora da vida, da semana, né, de trabalho, que a gente mais gosta é quando a gente entra em sala de aula. Que é aquele teatrinho que eu curto isso muito com a Marta também,
aquele teatrinho ali também, assim, um teatrinho que você faz ali naquela hora, você esquece do mundo, você não tem problema nenhum para dor de cabeça, para dor no pé, para qualquer coisa, você não sente nada e você cria aquele seu mundo naquele momento. E isso é indescritível. Só quem tem esse prazer que sabe o que é esse prazer. É uma cachaça, é uma droga que você toma, que você fica em êxtase e continua. Assim, eu me lembro da Luzia, eu chegava depois da aula da Luzia deve estar rindo, sei. Luzia perguntar o que aconteceu, eu ainda estou ainda em êxtase, calma. Porque é uma coisa, essa paixão é uma paixão assim, aí eu tenho vários modelos que eu gostaria de citar na minha vida que me deram essa paixão. Tá? Eu vou começar pelo meu avô. Minha mãe está aqui, pai da minha mãe, meu avô era engenheiro civil também. Meu pai é engenheiro civil, mas meu pai não era filho do meu avô. Minha mãe casou com minha mãe, mas ele trabalhou com meu avô. Eu tenho essa paixão principalmente por causa do meu avô. Meu avô era uma pessoa difícil, não era uma pessoa fácil de lidar, era uma pessoa que era assim, muito sisuda, muito fechada, mas ele tinha uma coisa que ele passou para todos nós, que era essa paixão. E eu peguei isso com ele, eu era muito próximo dele, e isso foi assim, uma coisa da minha vida. Eu era muito tímido, muito fechado. A minha irmã não entende como é que eu entro em sala e falo, porque em casa, assim, coisa. Mas meu avô, por outro lado, meu pai, ele era uma paixão diferente, mas ele tinha uma coisa que eu combinei dos dois, eu acho que ele era o lado do relacionamento, que meu avô não tinha. E eu acho que os dois modelos foram modelos assim, muito, muito importantes para mim. E, óbvio, minha mãe também. Minha mãe é modelo de trabalho da minha mãe. Trabalho, perseverança, aquela coisa de focar e ir até o final e não parar. Outro modelo. Tem uma coisa que também eu acho que eu consegui fazer, que foi não perder oportunidades. Eu consegui fazer isso. E aí eu devo muito ao Marcelo Gataz, que foi também um modelo para mim desde o começo, quando eu trabalhei com o Marcelo. Ele não era nem formado ainda. Ele era formado de mestrado, mas eu trabalhei com ele. E isso foi... Marcelo é um modelo. Marcelo é um modelo também de tudo. Eu não consigo... é modelo só, porque a gente tenta chegar perto, a gente não consegue ser, nem tenta ser igual, mas o Marcelo tem uma coisa assim de relacionamento, de fazer as coisas funcionarem, que é um exemplo mesmo, que é difícil de alguém fazer tão bem. Né? E o Marcelo me dirigiu também para esse lado que eu soube aproveitar, que é a questão de conciliar, não a parte técnica, mas essa parte toda de programação, de computação gráfica, e ligar com isso tudo, foi realmente o Marcelo fundamental nesse processo. Mas tem outras pessoas, eu vou esquecer de várias, mas eu não posso deixar de falar do Reinaldo. Reinaldo, uma vez, aqui nessa sala, as reuniões de mestre, coisa assim, ele me falou uma coisa assim, que a gente se envolve com tanta coisa, faz 300 mil coisas, e pergunta, ele falou assim, você tem que ter uma razão para fazer isso, você não faz isso à toa. E eu fiquei pensando nisso, sempre pensei. Né? Eu acho que existe sim uma necessidade de reconhecimento da minha parte que de uma certa maneira me guia, mas assim, é humilde, tá? Não é aquela coisa assim de ser. Mas é legal que o Reinaldo me colocou essa coisa. Depois eu conversei com ele sobre isso. Reinaldo, eu tenho uma coisa assim, por que eu faço isso em 300 vezes por dia? Bom, aí eu tenho que falar da Isabela, coitada da Isabela, que é isso que o Paris falou, né? Eles têm um ônus, né, dessa paixão, né? A sua frase que é a minha frase. É caro viver com isso, tá? É caro. É caro a beça, mas eu tenho um pouco de paixão também em casa, então é uma coisa que eu acho que sobra um pouquinho. Então, não sei, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. E eu acho que
é uma homenagem que vou ficar honrado pro resto da vida. Eu quero agradecer aqui por essa família que a gente é. Me sinto muito honrado de continuar essa bandeira que começou com o Scavarda, Parisi, que foi o vice de graduação dele, depois ele chamou o Reinaldo, que por sua vez virou decano, e o Reinaldo me chamou para ser vice dele. Isso foi em janeiro. Foi em janeiro, foi assim, ele ainda tinha aquela esperança, ele ligou para mim e eu assim, Reinaldo, eu estava de sabático no semestre passado, passei com licença sabático em Portugal. Eu falei, Reinaldo, eu aceito, não posso deixar de, eu acho que é natural. A gente conversava muito sobre graduação. Reinaldo é Reinaldo um entusiasmo, que era uma coisa assim que cativava, via muito assim, como um exemplo. E aí o Reinaldo eu aceitei e cumpri. Hoje eu estou aqui. Aliás, falei, quando começou essa discussão de decano, assim, não tem decano, mas vice vocês têm de graduação. E isso eu acho que era natural, eu acho que era um papel que eu já tinha, que não dava para fugir disso, eu acho que era natural que isso acontecesse. E eu estou muito satisfeito, acho que a gente tem uma família muito boa, que é uma coisa que o Reinaldo faz falta todo dia a gente lembra dele, todo dia a gente fala do que ele iria fazer, isso daí é uma pena, a vida é um inferno, né? Mas enfim, a gente tem que tocar, não dá para ficar também, acontece e aí. Mas isso é uma família e ele tem muito espírito dele aqui, nessa família, eu acho que isso é uma semente que ele plantou e vai ficar com a gente pro resto da vida. Muito bom, chega. É uma homenagem mais do que justa. Eu acho que, assim, esse prêmio, na verdade, foi até uma das principais ideias da criação, foi do próprio Reinaldo, e ele deveria já ter recebido esse prêmio, acho que no ano que ele foi criado, porque realmente, assim, a dedicação dele pelo ensino, tudo que ele fez, tudo que ele se dedicou, esse amor que ele tinha, a paixão que ele tinha pela PUC, sabe, assim, é mais do que merecido. Eu não sei nem mais o que dizer, porque eu não vou conseguir falar. Eu só quero dar esse prêmio para vocês que merecem receber, tá? Em nome do meu marido, pai dos meus filhos, eu queria agradecer muito e eu concordo com a Leila. Acho que é um prêmio mais que merecido, porque o Reinaldo realmente ele era apaixonado pela educação, ele era apaixonado pelo ser humano e pela possibilidade do crescimento de cada um de nós. E isso ele via desde a criança, do adolescente, e eu acompanhei isso. Na verdade, eu conheci o Reinaldo aqui dentro da PUC, ele foi meu professor, né? Mas ele começou muito novo, a gente não tinha tanta diferença de idade. E vê-lo dar aula, ele foi professor, ele tinha essa paixão que o senhor falava assim, que era realmente, você falando, era como se fosse um pequeno teatro, onde ele era o grande artista, mas sem distância. Ele sempre se preocupava em melhorar a aula no sentido não só técnico, científico, mas de como chegar, como transmitir isso para os alunos, como os alunos pudessem se encantar com isso, né? Excelente professor. Mas é que eu acho que é o mais difícil, é juntar tudo isso com afeto, vendo o outro, vendo o ser humano, se preocupando pelo outro, tudo se conjuga e ele está aqui com a gente, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma muito iluminada, porque o rei deixou luz, ele é luz. E eu acho que a gente tem que ter isso para poder seguir na vida. Essa é uma passagem, essa vida só, e a gente vai se comunicando, aprendendo, sempre, né? Porque somos humanos e isso é a nossa sina aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.